Meu Deus, não fazem isso. Com a pergunta feita. Então, depois da leitura, peço que de forma ordeira levantemos as mãos para fazer as questões. E também que sejam questões, pelo menos, no mínimo, uma ou duas no máximo, para que todos tenhamos a fazer como fazer e termos direito à resposta. Muito obrigado. Vem para cá. Pode parar de aqui assim? Colega, entra para cá. Sim. Está contigo, Igor. Está contigo. Já está tudo ok para todos? Tá. Então passo a ler a declaração conjunta. Sétimas eleições presidenciais, legislativas e quartas das Assembleias Provinciais. Posição da votação, contagem e apuramento dos votos dos partidos políticos da oposição. Declaração conjunta. Introito. Foi com muita preocupação que os partidos políticos na oposição, abaixo signatários, viram o processo de votação, contagem e apuramento dos votos, desde a fase parcial até o apuramento geral. Visto que os órgãos de administração eleitoral, a CNE, Comissão Nacional de Eleições, e o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, STAI, conduziram a votação e o processo de apuramento de forma desorganizada e com várias irregularidades, que não apenas tornam questionáveis essas eleições, como também põem em causa a credibilidade dos resultados por estes anunciados. Normas e procedimentos. Fora as graves evidências constatadas e reportadas até pelos vários órgãos de comunicação social que demonstram a violação das normas e procedimentos eleitorais, como, por exemplo, houve enchimento de urnas a favor do Partido Frelimo e do seu candidato, desaparecimento de atas e editais, a adulteração das atas e editais com o objetivo de alterar os resultados das mesas, recusa de assinatura dos mesmos por parte de alguns presidentes das mesas, disparidade entre o número de inscritos e o número de votos nas urnas, ou seja, número de votos superior ao dos inscritos. Violação variada da lei eleitoral, a destacar desde a exclusão dos MMVs da oposição de terem acesso às assembleias de voto, impedimento de alguns observadores, jornalistas e até delegados de candidatura e mandatários da oposição de acompanharem o processo de apuramento dos resultados desde as mesas, distritos e províncias. Divulgação de resultados. Os resultados, ora divulgados, divergem com os obtidos nas mesas de voto, através dos seus delegados de candidatura, o que demonstra uma clara fraude eleitoral. Afronta ao Estado de Direito e democrático, negação à liberdade de escolha e à soberania popular. Factos estes que levam os partidos políticos da oposição a: número 1. Declarar rejeição dos resultados anunciados pela CNE por esses não estarem em conformidade com as normas e procedimentos, assim como caracterizados por vários vícios e violações da lei. Número 2. Declarar que,
pelas contagens paralelas feitas pelos partidos, unitária e conjuntamente, pela repercussão social dos eleitores em repúdio aos resultados eleitorais e tendo em conta todo o histórico das eleições autárquicas de 2023, os partidos constroem a convicção de que o processo de contagem e apuramento cerceou direitos de todos os partidos concorrentes neste pleito eleitoral, razão para se exigir o respeito pela verdade eleitoral. 3. Exigir uma auditoria forense a favor da verdade eleitoral e posterior responsabilização criminal pela violação da Constituição, da lei eleitoral e pela fraude por parte dos principais dirigentes dos órgãos de administração eleitoral, por compreender que, se não foram eles os autores da fraude, são cúmplices da mesma ao reconhecer e anunciar os resultados. 4. Comunicar que, enquanto não houver a reposição da justiça e verdade eleitoral pelo Conselho Constitucional, as manifestações pacíficas irão continuar de forma coordenada e organizada por todos os partidos políticos da oposição e declarantes. Maputo, aos 30 dias de outubro de 2024. Obrigado. Estão também a convocar tecnicamente a população a manifestações. Quero perceber se há alguma lógica de organização e como é que será sob liderança, entre aspas, dos partidos políticos que as convocaram, como é que vai ser estruturado este processo e como é que as pessoas supostamente deverão ou não se organizar. Eu preferia. Como dissemos antes, vamos nos organizar, já foram 3, então respondidas estas, terminamos assim. Terão de colocar-nos no lugar para nós não carregarmos o microfone. Se puder passar para ti, ok?
quais são os partidos que fazem essa declaração de junta. São todos os partidos políticos da oposição. E esta declaração conjunta emite uma mensagem rigorosa de que há uma ação coletiva que a oposição em Moçambique vai desencadear. Esta união, esta declaração conjunta, expressa não só a união de todos os partidos da oposição, como também de todo um povo que vê os seus direitos e a sua vontade, estamos a falar da vontade popular, vandalizada pelos órgãos eleitorais. Aliás, já houve um sindicato de crimes eleitorais, não é? Que desvalorizou, humilhou e vandalizou a vontade popular. Esta é uma questão fundamental. Sobre o momento a partir do qual cada partido apresentou a sua impugnação, as suas reclamações, é outro momento. Mas este é um momento profético da vida dos moçambicanos. Pela primeira vez, acho que estão a ver, senhores jornalistas, toda a oposição junta. MDM, Renamo, ND, Podemos, todos os representantes dos candidatos. Isto representa um senso de unidade para uma ação coletiva em que juntos estamos a rejeitar os resultados que foram divulgados e estamos a dizer que chamamos aqui a necessidade de uma autoridade forense para apurar a veracidade e repor aquilo que foi a vontade popular. Mas também estamos a dizer que os direitos dos moçambicanos estão aqui salvaguardados, porque as nossas manifestações são pacíficas e vamos, sobretudo, invocar a Constituição da República, porque o nosso Estado, como vocês podem ver, os partidos representam, em primeiro lugar, a onda de estabilidade do Estado. Mas há quem não está preocupado com a estabilidade do Estado. Há quem não está preocupado com a paz. Há quem não está preocupado com a união. Há quem não está preocupado com a esperança traduzida nos resultados destas eleições. Portanto, este é o momento em que os partidos, solenemente, se juntam para expressar a sua indignação coletiva. E juntos iremos fazer uma marcha até a reposição da verdade eleitoral. E a nossa mensagem é sucinta, simples, é uma síntese daquilo que é a voz popular. E devemos todos ter também clareza de que o Conselho Constitucional tem uma responsabilidade acrescida para dar resposta àquilo que são as reivindicações nacionais. Por favor, passar para a MDM. Fazer o mesmo exercício. Pedimos desculpa. É só para não carregarmos as coisas. Mas é uma confusão. Tem microfones aí que basta mexer no modelo. Assistimos aqui a Renamo, está aqui. E quem representa a Renamo aqui, especificamente, tem esta garantia que dizem da Renamo? Não, eu sei que é o MDM, só estou a perguntar porque já disse a declaração foi. Estão aqui? Não está? Estamos todos juntos. Não está, né? Está confirmado, ok? Confirmamos. Está espiritualmente. Esta declaração conjunta representa essencialmente a vontade popular de todos os moçambicanos. Que as manifestações que estamos a assistir nas ruas é prova inequívoca de que nenhum moçambicano está confortável, nenhum moçambicano concorda com os resultados eleitorais que foram divulgados. E a Constituição da República é muito clara. A soberania reside no povo. Ponto. Toda tropa, toda polícia que se faz à rua para matar os moçambicanos estão a ir contra aquilo que está previsto na Constituição da República.
E nós, como partidos da oposição, temos o dever e a obrigação de fazer respeitar aquilo que está preceituado na Constituição da República e nas leis avulsas. Em relação à participação dos partidos da oposição, todos os partidos da oposição confirmaram a sua presença aqui, subscreveram. Portanto, esta é uma declaração que inclui, representa o pensamento de todos os partidos da oposição, porque, diferente do que foi dito aqui em relação ao passado, desta vez a oposição decidiu unir-se, porque entendemos que juntos somos mais fortes. A minha questão não estou satisfeita. Eu perguntava, para além desta declaração pública conjunta de rejeição dos resultados, os resultados das eleições eles são impugnados via processos judiciais, etc. Alguma ação concreta conjuntamente estão a poderá fazer, além desta declaração pública e a declaração de que se vão juntar a marchas pacíficas contra o resultado? Bom, este momento em que estamos a fazer essa conferência de imprensa é apenas início de um longo processo de trabalho conjunto em que há uma comissão técnica que está a trabalhar para aglutinar aquilo que são as ideias de todos os partidos políticos, por formas a que, em função do momento, ajustarmos as nossas estratégias e esforços para fazer face àquilo que for a ação e a resposta dos que mandam a polícia para a rua, por exemplo. Ou seja, este é um trabalho continuado. Estamos agora a iniciar e vamos continuar. Em momento oportuno, vamos, obviamente, atualizar, comunicar à imprensa sobre cada ação que vamos realizar. Até o momento, cada partido fez uma ação de forma individual para impugnar esses resultados. No entanto, a partir de hoje, vamos estudando e conjugando esforços para que todo o processo de repúdia, de revolta contra esse crime eleitoral que houve, seja feita de forma coordenada por todos os partidos da oposição. Permitam-me, mas uma só, vão assumir aqui a responsabilidade. O que eu sinto, nós sentimos agora que a imprensa é que as marchas foram convocadas pelo candidato, obviamente, mas não existem localmente, nas bases, nos distritos, nas províncias, pessoas que deem a cara em torno disso. Assumem vocês como partidos de oposição e representantes, de certo modo, do povo nessas localidades, que vão liderar estes processos para que não escalem, para que não terminem violência. Conforme poderão testemunhar da declaração conjunta que vamos aqui assinar, nós estamos a sugerir, nós estamos a convocar ao povo para manifestações pacíficas. Portanto, estão dentro daquilo que é o ordenamento jurídico do país. Portanto, não há nada de ilegal até o momento. Portanto, outras ações subsequentes serão tratadas pontualmente pela comissão que foi criada, que vai trabalhar para aglutinar essas ideias e, como disse, em função do momento, nós vamos poder agir em conformidade, repito, com a vontade do povo moçambicano. No caso do alcance do objetivo desta comissão conjunta, qual será o próximo passo? No caso do alcance do objetivo desta comissão conjunta, qual será o próximo passo? No caso de alcançar o objetivo que estão aqui reunidos no plano, qual será o próximo passo? O próximo passo é isso. Portanto, são dois pontos que nós colocamos aqui na declaração. Portanto, nós estamos primeiro a dizer que nós estamos esses resultados, quer dizer que nós queremos que haja verdade eleitoral. Havendo a verdade eleitoral, portanto, isso não se negocia. Os votos contam-se. Portanto, está lá, é só fazer essa verificação das atas, editais, votos, etc. E repondo a verdade eleitoral, segue-se os passos subsequentes, de acordo com o que está previsto na lei eleitoral, para que quem ganhou eleições tome posse como vencedor, como justo vencedor das eleições, e quem ficou em segundo lugar, quem ficou em terceiro, portanto, fica tudo alinhado. O que nós queremos é que se cumpra a Constituição da República e se cumpra a lei, ou as leis avulsas que regem todo o processo eleitoral. Portanto, a fase subsequente é todos respeitarmos aquilo que foi a vontade do povo.
povo moçambicano expresso nas urnas. Dá para deixar tranquilo. Amanhã nós vamos à rua. Há mais questões? Não. Há mais questões? Já. Nós falamos amanhã. Portanto, para uma união, os mesmos garantem que estarão com. Aqui estamos mais uma vez a testemunhar de forma histórica momento único esse que é a união dos partidos da oposição. Unem-se por uma mesma causa à procura de uma verdade eleitoral. E conforme acompanhamos o comunicado de imprensa, que foi bem respondido pelos partidos da oposição e não só, também de algumas individualidades que aqui se fizeram presentes. Testemunhamos dessa forma um momento único. Pela mesma causa, os partidos optaram por abraçar a causa, que é a verdade eleitoral. E desta feita, nós vamos terminar a live daqui. Vamos terminar a live bem firmes de que não é só o engenheiro Venâncio Mondlane indignado com os resultados, não é só também o povo no geral, mas também os presidentes dos partidos sentem-se injustiçados ou por outra abraçam a causa de forma única. Notamos aqui a presença de alguns presidentes dos partidos da oposição, um momento esse de alegria, um momento de festa. E a todo Moçambique, somos obrigados. Desta forma terminamos a live. Muito obrigado a todos por terem nos acompanhado até esse momento. Com a pergunta feita. Então, depois da leitura, peço que de forma ordeira levantemos as mãos para fazer as questões. E também que sejam questões, pelo menos, no mínimo, uma ou duas no máximo, para que todos tenhamos como fazer e termos direito à resposta. Muito obrigado.
Então passo a ler a declaração conjunta. Sétimas eleições presidenciais, legislativas e quartas das Assembleias Provinciais. Posição da votação, contagem e apuramento dos votos dos partidos políticos da oposição. Declaração conjunta. Introito. Foi com muita preocupação que os partidos políticos da oposição, abaixo signatários, viram o processo de votação, contagem e apuramento dos votos, desde a fase parcial até o apuramento geral. Visto que os órgãos de administração eleitoral, a CNE, Comissão Nacional de Eleições, e o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, STAI, conduziram a votação e o processo de apuramento de forma desorganizada e com várias irregularidades, que não apenas tornam questionáveis essas eleições, como também põem em causa a credibilidade dos resultados por estes anunciados. Normas e procedimentos. Fora as graves evidências constatadas e reportadas até pelos vários órgãos de comunicação social que demonstram a violação das normas e procedimentos eleitorais, como, por exemplo, houve enchimento de urnas a favor do Partido Frelimo e do seu candidato, desaparecimento de atas e editais, a adulteração das atas e editais com o objetivo de alterar os resultados das mesas, recusa de assinatura dos mesmos por parte de alguns presidentes das mesas, disparidade entre o número de inscritos e o número de votos nas urnas, ou seja, número de votos superior ao dos inscritos. Violação variada da lei eleitoral, a destacar desde a exclusão dos MMVs da oposição de terem acesso às assembleias de voto, impedimento de alguns observadores, jornalistas e até delegados de candidatura e mandatários da oposição de acompanharem o processo de apuramento dos resultados desde as mesas, distritos e províncias. Divulgação de resultados. Os resultados, ora divulgados, divergem com os obtidos nas mesas de voto, através dos seus delegados de candidatura, o que demonstra uma clara fraude eleitoral. Afronta ao Estado de Direito e democrático, negação à liberdade de escolha e à soberania popular. Factos estes que levam os partidos políticos da oposição a: número 1. Declarar rejeição dos resultados anunciados pela CNE por esses não estarem em conformidade com as normas e procedimentos, assim como caracterizados por vários vícios e violações da lei. Número 2. Declarar que, pelas contagens paralelas feitas pelos partidos, unitária e conjuntamente, pela repercussão social dos eleitores em repúdio aos resultados eleitorais e tendo em conta todo o histórico das eleições autárquicas de 2023, os partidos constroem a convicção de que o processo de contagem e apuramento cerceou direitos de todos os partidos concorrentes neste pleito eleitoral, razão para se exigir o respeito pela verdade eleitoral. 3. Exigir uma auditoria forense a favor da verdade eleitoral e posterior responsabilização criminal pela violação da Constituição, da lei eleitoral e pela fraude por parte dos principais dirigentes dos órgãos de administração eleitoral, por compreender que, se não foram eles os autores da fraude, são cúmplices da mesma ao reconhecer e anunciar os resultados. 4. Comunicar que, enquanto não houver a reposição da justiça e verdade eleitoral pelo Conselho Constitucional, as manifestações pacíficas irão continuar de forma coordenada e organizada por todos os partidos políticos da oposição e declarantes. Maputo,
aos 30 dias de outubro de 2024. Obrigado. Estão também a convocar tecnicamente a população a manifestações. Quero perceber se há alguma lógica de organização e como é que será sob liderança, entre aspas, dos partidos políticos que as convocaram, como é que vai ser estruturado este processo e como é que as pessoas supostamente deverão ou não se organizar. Eu preferia, como dissemos antes, vamos nos organizar, já foram 3, então respondidas estas, terminamos assim. Terão de colocados no lugar para nós não carregarmos o microfone. Se puder passar para ti. Ok. Encaixar no microfone, encaixar. Tens que encaixar. Muito obrigado. Em relação à primeira questão, quais são os partidos que fazem essa declaração do chão? São todos os partidos políticos da oposição. E esta declaração conjunta emite uma mensagem rigorosa de que há uma ação coletiva que a oposição em Moçambique vai desencadear. Esta união, esta declaração conjunta, expressa não só a união de todos os partidos da oposição, como também de todo um povo que vê os seus direitos e a sua vontade, estamos a falar da vontade popular, vandalizada pelos órgãos eleitorais. Aliás, já houve um sindicato de crimes eleitorais, não é? Que
desvalorizou, humilhou e vandalizou a vontade popular. Esta é uma questão fundamental. Sobre o momento a partir do qual cada partido apresentou a sua impugnação, as suas reclamações, é outro momento. Mas este é um momento profético da vida dos moçambicanos. Pela primeira vez, estão a ver, senhores jornalistas, toda a oposição junta. MDM, Renamo, ND, Podemos, todos os representantes dos candidatos. Isto representa um senso de unidade para uma ação coletiva em que juntos estamos a rejeitar os resultados que foram divulgados e estamos a dizer que chamamos aqui a necessidade de uma autoridade forense para apurar a veracidade e repor aquilo que foi a vontade popular. Mas também estamos a dizer que os direitos dos moçambicanos estão aqui salvaguardados, porque as nossas manifestações são pacíficas e vamos, sobretudo, invocar a Constituição da República, porque o nosso Estado, como vocês podem ver, os partidos representam, em primeiro lugar, a onda de estabilidade do Estado. Mas há quem não está preocupado com a estabilidade do Estado, há quem não está preocupado com a paz, há quem não está preocupado com a união, há quem não está preocupado com a esperança traduzida nos resultados destas eleições. Portanto, este é o momento em que os partidos solenemente se juntam para expressar a sua indignação coletiva. E juntos iremos fazer uma marcha até a reposição da verdade eleitoral. E a nossa mensagem é sucinta, simples, é uma síntese daquilo que é a voz popular. E devemos todos ter também clareza de que o Conselho Constitucional tem uma responsabilidade acrescida para dar resposta àquilo que são as reivindicações nacionais. Por favor, passar para a MDR. Fazer o mesmo exercício. Pedimos desculpa. É só para não carregarmos as coisas. Mas é uma confusão. Tem microfones aí que basta mexer no modelo. Assistimos aqui a Renamo, está aqui, e quem representa a Renamo aqui, especificamente, tem esta garantia que dizem da Renamo? Não, eu sei que é o MDM, só estou a perguntar porque essa declaração foi. Estão aqui? Não está? Estamos todos juntos. Não está, né? Está confirmado, ok? Confirmamos. Está espiritualmente. Esta declaração conjunta representa essencialmente a vontade popular de todos os moçambicanos. Que as manifestações que estamos a assistir nas ruas é prova inequívoca de que nenhum moçambicano está confortável, nenhum moçambicano concorda com os resultados eleitorais que foram divulgados. E a Constituição da República é muito clara. A soberania reside no povo. Ponto. Toda tropa, toda polícia que se faz à rua para matar os moçambicanos estão a ir contra aquilo que está previsto na Constituição da República. E nós, como partidos da oposição, temos o dever e a obrigação de fazer respeitar aquilo que está preceituado na Constituição da República e nas leis avulsas. Em relação à participação dos partidos da oposição, todos os partidos da oposição confirmaram a sua presença aqui, subscreveram. Portanto, esta é uma declaração que inclui, representa o pensamento de todos os partidos da oposição, porque, diferente do que foi dito aqui em relação ao passado, desta vez a oposição decidiu unir-se, porque entendemos que juntos somos mais fortes.
perguntava, para além desta declaração pública conjunta de rejeição dos resultados, os resultados das eleições eles são impugnados via processos judiciais, etc. Alguma ação concreta conjuntamente estão a poderá fazer, além desta declaração pública e a declaração de que se vão juntar a marchas pacíficas contra o resultado? Bom, este fórum, este momento em que estamos a fazer essa conferência de imprensa, é apenas início de um longo processo de trabalho conjunto em que há uma comissão técnica que está a trabalhar para aglutinar aquilo que são as ideias de todos os partidos políticos, por formas a que, em função do momento, ajustarmos as nossas estratégias e esforços para fazer face àquilo que for a ação e a resposta dos que mandam a polícia para a rua, por exemplo. Ou seja, este é um trabalho continuado. Estamos agora a iniciar e vamos continuar. Em momento oportuno, vamos, obviamente, atualizar, comunicar à imprensa sobre cada ação que vamos realizar. Até o momento, cada partido fez uma ação de forma individual para impugnar esses resultados. No entanto, a partir de hoje, vamos estudando e conjugando esforços para que todo o processo de repúdia, de revolta contra esse crime eleitoral que houve, seja feita de forma coordenada por todos os partidos da oposição. Permitam-me, mas uma só, vão assumir aqui a responsabilidade. O que eu sinto, nós sentimos agora que a imprensa é que as marchas foram convocadas pelo candidato, obviamente, mas não existem localmente, nas bases, nos distritos, nas províncias, pessoas que deem a cara em torno disso. Assumem vocês como partidos de oposição, representantes, de certo modo, do povo nessas localidades, que vão liderar estes processos para que não escalem, para que não terminem violência? Conforme poderão testemunhar da declaração conjunta que vamos aqui assinar, nós estamos a sugerir, nós estamos a convocar ao povo para manifestações pacíficas. Portanto, estão dentro daquilo que é o ordenamento jurídico do país. Portanto, não há nada de ilegal até o momento. Portanto, outras ações subsequentes serão tratadas pontualmente pela comissão que foi criada, que vai trabalhar para aglutinar essas ideias e, como disse, em função do momento, nós vamos poder agir em conformidade, repito, com a vontade do povo moçambicano. No caso do alcance do objetivo desta comissão conjunta, qual será o próximo passo? No caso do alcance do objetivo desta comissão conjunta, qual será o próximo passo? No caso de alcançarem o objetivo que estão aqui reunidos no plano, qual será o próximo passo? O próximo passo é isso. Portanto, são dois pontos que nós colocamos aqui na declaração. Portanto, nós estamos primeiro a dizer que nós citamos esses resultados, quer dizer que nós queremos que haja verdade eleitoral. Havendo a verdade eleitoral, portanto, isso não se negocia. Os votos contam-se. Portanto, está lá, é só fazer essa verificação das atas, editais, votos, etc. E repondo a verdade eleitoral, segue-se os passos subsequentes, de acordo com o que está previsto na lei eleitoral, para que quem ganhou eleições tome posse como vencedor, como justo vencedor das eleições, e quem ficou em segundo lugar, quem ficou em terceiro, portanto, fica tudo alinhado. O que nós queremos é que se cumpra a Constituição da República, que se cumpra a lei, ou as leis avulsas que regem todo o processo eleitoral. Portanto, a fase subsequente é todos respeitarmos aquilo que foi a vontade do povo moçambicano, expresso nas urnas. Dá para deixar tranquilo, amanhã nós vamos à rua. Há mais questões? Não. Há mais questões? Já. Nós falamos amanhã. Portanto,
Para uma união, os mesmos garantem que estarão com... Aqui estamos mais uma vez a testemunhar de forma histórica momento único esse que é a união dos partidos da oposição. Unem-se por uma mesma causa à procura de uma verdade eleitoral. E conforme acompanhamos o comunicado de imprensa, que foi bem respondido pelos partidos da oposição e não só, também de algumas individualidades que aqui se fizeram presentes. Testemunhamos dessa forma um momento único. Pela mesma causa, os partidos optaram por abraçar a causa, que é a verdade eleitoral. E desta feita, nós vamos terminar a live daqui. Vamos terminar a live bem firmes de que não é só o engenheiro Venâncio Mondlane indignado com os resultados, não é só também o povo no geral, mas também os presidentes dos partidos sentem-se injustiçados ou, por outra, abraçam a causa de forma única. Notamos aqui a presença de alguns presidentes dos partidos da oposição. Um momento esse de alegria, um momento de festa. E a todo Moçambique, somos obrigados. Desta forma terminamos a live. Muito obrigado a todos por terem nos acompanhados até esse momento. Com a pergunta feita. Então, depois da leitura, peço que de forma ordeira levantemos as mãos para fazer as questões. E também que sejam questões, pelo menos, no mínimo, uma ou duas no máximo, para que todos tenhamos como fazer e termos direito à resposta. Muito obrigado. Pode parar de quem assim? Colega, entra no coxinho. Sim. Está contigo, Nico. Está contigo. Já está tudo ok para todos? Tá. Então passo a ler a declaração conjunta. Sétimas eleições presidenciais, legislativas e quartas das Assembleias Provinciais. Posição da votação, contagem e apuramento dos votos dos partidos políticos da oposição. Declaração conjunta. Introito. Foi com muita preocupação que os partidos políticos na oposição, abaixo signatários, viram o processo de votação, contagem e apuramento dos votos, desde a fase parcial até o apuramento geral. Visto que os
Os órgãos de administração eleitoral, a CNE, Comissão Nacional de Eleições, e o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, STAI, conduziram a votação e o processo de apuramento de forma desorganizada e com várias irregularidades, que não apenas tornam questionáveis essas eleições, como também põem em causa a credibilidade dos resultados por estes anunciados. Normas e procedimentos. Fora as graves evidências constatadas e reportadas até pelos vários órgãos de comunicação social que demonstram a violação das normas e procedimentos eleitorais, como, por exemplo, houve enchimento de urnas a favor do Partido Frelimo e do seu candidato, desaparecimento de atas e editais, a adulteração das atas e editais com o objetivo de alterar os resultados das mesas, recusa de assinatura dos mesmos por parte de alguns presidentes das mesas, disparidade entre o número de inscritos e o número de votos nas urnas, ou seja, número de votos superior ao dos inscritos, violação variada da lei eleitoral, a destacar desde a exclusão dos MMVs da oposição de terem acesso às assembleias de voto, impedimento de alguns observadores, jornalistas e até delegados de candidatura e mandatários da oposição de acompanharem o processo de apuramento dos resultados desde as mesas, distritos e províncias. Divulgação de resultados. Os resultados, ora divulgados, divergem com os obtidos nas mesas de voto, através dos seus delegados de candidatura, o que demonstra uma clara fraude eleitoral. Afronta ao Estado de Direito e democrático, negação à liberdade de escolha e à soberania popular. Factos estes que levam os partidos políticos da oposição a: número 1. Declarar rejeição dos resultados anunciados pela CNE por esses não estarem em conformidade com as normas e procedimentos, assim como caracterizados por vários vícios e violações da lei. Número 2. Declarar que, pelas contagens paralelas feitas pelos partidos, unitária e conjuntamente, pela repercussão social dos eleitores em repúdio aos resultados eleitorais e tendo em conta todo o histórico das eleições autárquicas de 2023, os partidos constroem a convicção de que o processo de contagem e apuramento cerceou direitos de todos os partidos concorrentes neste pleito eleitoral, razão para se exigir o respeito pela verdade eleitoral. 3. Exigir uma auditoria forense a favor da verdade eleitoral e posterior responsabilização criminal pela violação da Constituição, da lei eleitoral e pela fraude por parte dos principais dirigentes dos órgãos de administração eleitoral, por compreender que, se não foram eles os autores da fraude, são cúmplices da mesma ao reconhecer e anunciar os resultados. 4. Comunicar que, enquanto não houver a reposição da justiça e verdade eleitoral pelo Conselho Constitucional, as manifestações pacíficas irão continuar de forma coordenada e organizada por todos os partidos políticos da oposição e declarantes. Maputo, aos 30 dias de outubro de 2024. Obrigado. manifestações
manifestações. Terceira questão, em relação a este pedido que o Conselho Constitucional faz à Comissão Nacional de Eleições, foi publicado, acho que há umas 2 horas por aí, um pedido do Conselho Constitucional para ter as datas e editais das eleições em algumas províncias, acho que excetuando Manica, Cabo Delgado, não sei qual, Sofala e Meaça, exatamente. Então, o que significa para este grupo de partidos políticos esta posição do Conselho Constitucional, tendo em conta que, por exemplo, Podemos, no domingo e na segunda-feira, fez a entrega de quase 300 quilos, segundo que a imprensa anunciou, de editais e atas de apuramento. Então, queria perceber o que significa, o que representa este pedido do Conselho Constitucional à CNE na vossa perspectiva. Boa tarde. Eu queria saber qual é o objetivo, essencialmente, desta reunião, se é que é isso, entre os partidos da oposição, tendo em conta que a reclamação sobre falta de transparência dos resultados das eleições já era colocada por cada um dos partidos ou alguns de forma separada. O que, essencialmente, de forma prática, além desta rejeição e exigência de uma auditoria forense aos resultados, se pretende fazer com a junção dos partidos da oposição? Talvez reforçar esta questão da Flávia Bloco sobre as manifestações. Estão também a convocar tecnicamente a população a manifestações. Quero perceber se há alguma lógica de organização e como é que será sob liderança, entre aspas, dos partidos políticos que as convocaram, como é que vai ser estruturado este processo e como é que as pessoas supostamente deverão ou não se organizar. Eu preferia, como dissemos antes, vamos nos organizar, já foram 3, então respondidas estas, terminamos assim. Terão de colocados no lugar para nós não carregarmos o microfone. Se puder passar para ti. Encaixar no microfone, encaixar. Tens que encaixar. Muito obrigado. Em relação à primeira questão, quais são os partidos que fazem essa declaração do chão? São todos os partidos políticos da oposição. E esta declaração conjunta emite uma mensagem rigorosa de que há uma ação coletiva que a oposição em Moçambique vai desencadear. Esta união, esta declaração conjunta, expressa não só a união de todos os partidos da oposição, como também de todo um povo que vê os seus direitos e a sua vontade, estamos a falar da vontade popular, vandalizada pelos órgãos eleitorais. Aliás, já houve um sindicato de crimes eleitorais, não é? Que desvalorizou, humilhou e vandalizou a vontade popular. Esta é uma questão fundamental. Sobre o momento a partir do qual cada partido apresentou a sua impugnação, as suas reclamações, é outro momento. Mas este é um momento profético da vida dos moçambicanos. Pela primeira vez, acho que estão a ver, senhores jornalistas, toda a oposição junta. MDM, Renamo, ND, Podemos, todos os representantes dos candidatos. Isto representa um senso de unidade para uma ação coletiva em que juntos estamos a rejeitar os resultados que foram divulgados e estamos a dizer que chamamos aqui a necessidade de uma auditoria forense para apurar a veracidade e repor aquilo que foi a vontade popular. Mas também estamos a dizer que os direitos dos moçambicanos estão aqui salvaguardados, porque as nossas manifestações são pacíficas e vamos, sobretudo, invocar a Constituição da República, porque o nosso Estado, como vocês podem ver, os partidos representam, em primeiro lugar, a onda de estabilidade do Estado.
Mas há quem não está preocupado com a estabilidade do Estado. Há quem não está preocupado com a paz. Há quem não está preocupado com a união. Há quem não está preocupado com a esperança traduzida nos resultados destas eleições. Portanto, este é o momento em que os partidos solenemente se juntam para expressar a sua indignação coletiva. E juntos iremos fazer uma marcha até a reposição da verdade eleitoral. E a nossa mensagem é sucinta, simples, é uma síntese daquilo que é a voz popular. E devemos todos ter também clareza de que o Conselho Constitucional tem uma responsabilidade acrescida para dar resposta àquilo que são as reivindicações nacionais. Por favor, passar para o MDL. Fazer o mesmo exercício. Pedimos desculpa. É só para não carregarmos as coisas. Vai ser uma confusão. Tem microfones aí que basta mexer no modelo. Quem representa a reunião aqui, especificamente, tem esta garantia que dizem da reunião? Não, eu sei que é o MDM, só estou a perguntar porque já disse a declaração foi. Estão aqui? Não está? Esteve aqui? Estamos todos juntos. Não está, né? Está confirmado, ok? Confirmamos. Está espiritualmente. Esta declaração conjunta representa essencialmente a vontade popular de todos os moçambicanos. Porque as manifestações que estamos a assistir nas ruas é prova inequívoca de que nenhum moçambicano está confortável, nenhum moçambicano concorda com os resultados eleitorais que foram divulgados. E a Constituição da República é muito clara. A soberania reside no povo. Ponto. Toda tropa, toda polícia que se faz à rua para matar os moçambicanos estão a ir contra aquilo que está previsto na Constituição da República. E nós, como partidos da oposição, temos o dever e a obrigação de fazer respeitar aquilo que está preceituado na Constituição da República e nas leis avulsas. Em relação à participação dos partidos da oposição, todos os partidos da oposição confirmaram a sua presença aqui, subscreveram. Portanto, esta é uma declaração que inclui, representa o pensamento de todos os partidos da oposição, porque, diferente do que foi dito aqui em relação ao passado, desta vez a oposição decidiu unir-se, porque entendemos que juntos somos mais fortes. Eu perguntava, para além desta declaração pública conjunta de rejeição dos resultados, os resultados das eleições eles são impugnados via processos judiciais, etc. Alguma ação concreta conjuntamente estão a ponderar fazer, além desta declaração pública e a declaração de que se vão juntar a marchas pacíficas contra o resultado? Bom, este fórum, este momento em que estamos a fazer essa conferência de imprensa, é apenas início de um longo processo de trabalho conjunto em que há uma comissão técnica que está a trabalhar para aglutinar aquilo que são as ideias de todos os partidos políticos, por formas a que, em função do momento, ajustarmos as nossas estratégias e esforços para fazer face àquilo que for a ação e a resposta dos que mandam a polícia para a rua, por exemplo. Ou seja,
este é um trabalho continuado. Estamos agora a iniciar e vamos continuar. Em momento oportuno, vamos, obviamente, atualizar, comunicar à imprensa sobre cada ação que vamos realizar. Até o momento, cada partido fez uma ação de forma individual para impugnar esses resultados. No entanto, a partir de hoje, vamos estudando e conjugando esforços para que todo o processo de repúdia, de revolta contra esse crime eleitoral que houve, seja feita de forma coordenada por todos os partidos da oposição. Permitam-me, mas uma só, vão assumir aqui a responsabilidade. O que eu sinto, nós sentimos agora que a imprensa é que as baixas foram convocadas pelo candidato, obviamente, mas não existem localmente, nas bases, nos distritos, nas províncias, pessoas que deem a cara em torno disso. Assumem vocês como partidos de oposição, representantes, de certo modo, do povo nessas localidades, que vão liderar estes processos para que não escalem, para que não terminem violência? Conforme poderão testemunhar da declaração conjunta que vamos aqui assinar, nós estamos a sugerir, nós estamos a convocar ao povo para manifestações pacíficas. Portanto, estão dentro daquilo que é o ordenamento jurídico do país. Portanto, não há nada de ilegal até o momento. Portanto, outras ações subsequentes serão tratadas pontualmente pela comissão que foi criada, que vai trabalhar para aglutinar essas ideias e, como disse, em função do momento, nós vamos poder agir em conformidade, repito, com a vontade do povo moçambicano. No caso do alcance do objetivo desta comissão conjunta, qual será o próximo passo? No caso do alcance do objetivo desta comissão conjunta, qual será o próximo passo? No caso de alcançarem o objetivo que estão aqui reunidos no plano, qual será o próximo passo? O próximo passo é seguir, portanto, são dois pontos que nós colocamos aqui na declaração. Portanto, nós estamos primeiro a dizer que nós estamos esses resultados, quer dizer que nós queremos que haja verdade eleitoral. Havendo a verdade eleitoral, portanto, isso não se negocia. Os votos contam-se. Portanto, está lá, é só fazer essa verificação das atas, editais, votos, etc. E repondo a verdade eleitoral, segue-se os passos subsequentes, de acordo com o que está previsto na lei eleitoral, para que quem ganhou eleições tome posse como vencedor, como justo vencedor das eleições, e quem ficou em segundo lugar, quem ficou em terceiro, portanto, fica tudo alinhado. O que nós queremos é que se cumpra a Constituição da República, que se cumpra a lei, ou as leis avulsas que regem todo o processo eleitoral. Portanto, a fase subsequente é todos respeitarmos aquilo que foi a vontade do povo moçambicano, expresso nas urnas. Dá para deixar tranquilo, amanhã nós vamos à rua. Há mais questões? Não. Há mais questões? Já. O resto falamos amanhã. Portanto, para uma união, os mesmos garantem que estarão com... Aqui estamos mais uma vez a testemunhar de forma histórica momento único esse que é a união dos partidos da oposição. Unem-se por uma mesma causa à procura de uma verdade eleitoral. E conforme acompanhamos o comunicado de imprensa que foi bem respondido
pelos partidos da oposição e não só, também de algumas individualidades que aqui se fizeram presentes. Testemunhamos dessa forma um momento único. Pela mesma causa, os partidos optaram por abraçar a causa, que é a verdade eleitoral. E desta feita, nós vamos terminar a live daqui. Vamos terminar a live bem firmes de que não é só Podemos, não é só o engenheiro Venâncio Mondlane indignado com os resultados, não é só também o povo no geral, mas também os presidentes dos partidos sentem-se injustiçados ou, por outra, abraçam a causa de forma única. Notamos aqui a presença de alguns presidentes dos partidos da oposição. Um momento esse de alegria, um momento de festa. E a todo Moçambique, somos obrigados. Desta forma terminamos a live. Muito obrigado a todos por terem nos acompanhados até esse momento. Com a pergunta feita. Então, depois da leitura, peço que de forma ordeira levantemos as mãos para fazer as questões. E também que sejam questões, pelo menos, no mínimo, uma ou duas no máximo, para que todos tenhamos a fazer como fazer e termos direito à resposta. Muito obrigado. Pode parar de quem assim? Colega, entra no coxinho. Sim. Está contigo, Nico. Está contigo. Já está tudo ok para todos? Tá. Então passo a ler a declaração conjunta. Sétimas eleições presidenciais, legislativas e quartas das Assembleias Provinciais. Posição da votação, contagem e apuramento dos votos dos partidos políticos da oposição. Declaração conjunta. Introito. Foi com muita preocupação que os partidos políticos da oposição, abaixo signatários, viram o processo de votação, contagem e apuramento dos votos, desde a fase parcial até o apuramento geral. Visto que os órgãos de administração eleitoral, a CNE, Comissão Nacional de Eleições, e o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, STAI, conduziram a votação e o processo de apuramento de forma desorganizada e com várias irregularidades, que não apenas tornam questionáveis essas eleições, como também põem em causa a credibilidade dos resultados por estes anunciados. Normas e procedimentos. Fora as graves evidências constatadas e reportadas até pelos vários órgãos de comunicação social que demonstram a violação das normas e procedimentos eleitorais, como, por exemplo, houve enchimento de urnas a favor do Partido Frelimo seu candidato, desaparecimento de atas e editais,
a adulteração das atas e editais com o objetivo de alterar os resultados das mesas. Recusa de assinatura dos mesmos por parte de alguns presidentes das mesas. Disparidade entre o número de inscritos e o número de votos nas urnas, ou seja, número de votos superior ao dos inscritos. Violação variada da lei eleitoral, a destacar desde a exclusão dos MMVs da oposição de terem acesso às assembleias de voto, impedimento de alguns observadores, jornalistas e até delegados de candidatura e mandatários da oposição de acompanharem o processo de apuramento dos resultados desde as mesas, distritos e províncias. Divulgação de resultados. Os resultados, ora divulgados, divergem com os obtidos nas mesas de voto, através dos seus delegados de candidatura, o que demonstra uma clara fraude eleitoral. Afronta ao Estado de Direito e democrático, negação à liberdade de escolha e à soberania popular. Factos estes que levam os partidos políticos da oposição a: número 1. Declarar rejeição dos resultados anunciados pela CNE por esses não estarem em conformidade com as normas e procedimentos, assim como caracterizados por vários vícios e violações da lei. Número 2. Declarar que, pelas contagens paralelas feitas pelos partidos, unitária e conjuntamente, pela repercussão social dos eleitores em repúdio aos resultados eleitorais e tendo em conta todo o histórico das eleições autárquicas de 2023, os partidos constroem a convicção de que o processo de contagem e apuramento cerceou direitos de todos os partidos concorrentes neste pleito eleitoral, razão para se exigir o respeito pela verdade eleitoral. 3. Exigir uma auditoria forense a favor da verdade eleitoral e posterior responsabilização criminal pela violação da Constituição, da lei eleitoral e pela fraude por parte dos principais dirigentes dos órgãos de administração eleitoral, por compreender que, se não foram eles os autores da fraude, são cúmplices da mesma ao reconhecer e anunciar os resultados. 4. Comunicar que, enquanto não houver a reposição da justiça e verdade eleitoral pelo Conselho Constitucional, as manifestações pacíficas irão continuar de forma coordenada e organizada por todos os partidos políticos da oposição e declarantes. Maputo, aos 30 dias de outubro de 2024. Obrigado. Esta posição do Conselho Constitucional, tendo em conta que, por
forma separada. O que essencialmente, de forma prática, além desta rejeição e exigência de uma auditoria forense aos resultados, se pretende fazer com a junção dos partidos da oposição? Talvez reforçar esta questão da Flávia coloca sobre as manifestações. Estão também a convocar tecnicamente a população a manifestações. Quero perceber se há alguma lógica de organização e como é que será sob liderança, entre aspas, dos partidos políticos que as convocaram, como é que vai ser estruturado este processo e como é que as pessoas supostamente deverão ou não se organizar. Eu preferia, como dissemos antes, vamos nos organizar, já foram 3, então respondidas estas, terminamos assim. Terão de colocar-nos no lugar para não carregarmos o microfone. Se puder passar para ti. Encaixar no microfone, encaixar. Tens que encaixar. Muito obrigado. Em relação à primeira questão, quais são os partidos que fazem essa declaração de junta? São todos os partidos políticos da oposição. Esta declaração conjunta emite uma mensagem rigorosa de que há uma ação coletiva que a oposição em Moçambique vai desencadear. Esta união, esta declaração conjunta, expressa não só a união de todos os partidos da oposição, como também de todo um povo que vê os seus direitos e a sua vontade, estamos a falar da vontade popular, vandalizada pelos órgãos eleitorais. Aliás, já houve um sindicato de crimes eleitorais, não é? Que desvalorizou, humilhou e vandalizou a vontade popular. Esta é uma questão fundamental. Sobre o momento a partir do qual cada partido apresentou a sua impugnação, as suas reclamações, é outro momento. Mas este é um momento profético da vida dos moçambicanos. Pela primeira vez, acho que estão a ver, senhores jornalistas, toda a oposição junta. MDM, Renamo, ND, Podemos, todos os representantes dos candidatos. Isto representa um senso de unidade para uma ação coletiva em que juntos estamos a rejeitar os resultados que foram divulgados e estamos a dizer que chamamos aqui a necessidade de uma auditoria forense para apurar a veracidade e repor aquilo que foi a vontade popular. Mas também estamos a dizer que os direitos dos moçambicanos estão aqui salvaguardados, porque as nossas manifestações são pacíficas e vamos, sobretudo, invocar a Constituição da República, porque o nosso Estado, como vocês podem ver, os partidos representam, em primeiro lugar, a onda de estabilidade do Estado. Mas há quem não está preocupado com a estabilidade do Estado, há quem não está preocupado com a paz, há quem não está preocupado com a união, há quem não está preocupado com a esperança traduzida nos resultados destas eleições. Portanto, este é o momento em que os partidos solenemente se juntam para expressar a sua indignação coletiva. E juntos iremos fazer uma marcha até a reposição da verdade eleitoral. E a nossa mensagem é sucinta, simples, é uma síntese daquilo que é a voz popular. E devemos todos ter também clareza de que o Conselho Constitucional tem uma responsabilidade acrescida para dar resposta àquilo que são as reivindicações nacionais. Por favor, passar para o MDR. Fazer o mesmo exercício. Pedimos desculpa. É só para não carregarmos as coisas. Vai ser uma confusão. Tem microfones aí que basta mexer no modelo.
esta garantia que dizem, Daniel? Não, eu sei que é o MDM. Só estou a perguntar porque já disse declaração social. Estão aqui? Não está? Estamos todos juntos. Não está, né? Está confirmado, ok? Confirmamos. Está espiritualmente. Esta declaração conjunta representa essencialmente a vontade popular de todos os moçambicanos. Porque as manifestações que estamos a assistir nas ruas é prova inequívoca de que nenhum moçambicano está confortável, nenhum moçambicano concorda com os resultados eleitorais que foram divulgados. E a Constituição da República é muito clara. A soberania reside no povo. Ponto. Toda tropa, toda polícia que se faz à rua para matar os moçambicanos estão a ir contra aquilo que está previsto na Constituição da República. E nós, como partidos da oposição, temos o dever e a obrigação de fazer respeitar aquilo que está preceituado na Constituição da República e nas leis avulsas. Em relação à participação dos partidos da oposição, todos os partidos da oposição confirmaram a sua presença aqui, subscreveram. Portanto, esta é uma declaração que inclui, representa o pensamento de todos os partidos da oposição, porque, diferente do que foi dito aqui em relação ao passado, desta vez a oposição decidiu unir-se, porque entendemos que juntos somos mais fortes. Eu estou muito satisfeito. Eu perguntava, para além desta declaração pública conjunta de rejeição dos resultados, os resultados das eleições eles são impugnados via processos judiciais, etc. Alguma ação concreta conjuntamente estão a poderá fazer além desta declaração pública e a declaração de que se vão juntar a marchas pacíficas contra o resultado? Bom, este fórum, este momento em que estamos a fazer essa conferência de imprensa, é apenas início de um longo processo de trabalho conjunto em que há uma comissão técnica que está a trabalhar para aglutinar aquilo que são as ideias de todos os partidos políticos, por formas a que, em função do momento, ajustarmos as nossas estratégias e esforços para fazer face àquilo que for a ação e a resposta dos que mandam a polícia para a rua, por exemplo. Ou seja, este é um trabalho continuado. Estamos agora a iniciar e vamos continuar. Em momento oportuno, vamos, obviamente, atualizar, comunicar à imprensa sobre cada ação que vamos realizar. Até o momento, cada partido fez uma ação de forma individual para impugnar esses resultados. No entanto, a partir de hoje, vamos estudando e conjugando esforços para que todo o processo de repúdia, de revolta contra esse crime eleitoral que houve, seja feita de forma coordenada por todos os partidos da oposição. Permita-me, mas uma só, vão assumir que a responsabilidade, como eu sempre, nós sabemos agora que a imprensa é que as marchas foram convocadas pelo candidato, obviamente, mas não existem localmente, nas bases, nos distritos, nas províncias, pessoas que deem a cara em torno disso. Assumem vocês como partidos de oposição, representantes, de certo modo, do povo nas localidades, que vão liderar estes processos para que não escalem, para que não terminem violência? Conforme poderão testemunhar da declaração conjunta que vamos aqui assinar, nós estamos a sugerir, nós estamos a convocar ao povo para manifestações pacíficas. Portanto, estão dentro daquilo que é o ordenamento jurídico do país. Portanto, não há nada de ilegal até o momento. Portanto, outras ações subsequentes serão tratadas pontualmente pela comissão que foi criada, que vai trabalhar para aglutinar essas ideias e, como disse, em função do momento, nós vamos poder agir
em conformidade, repito, com a vontade do povo moçambicano. No caso do alcance do objetivo desta comissão conjunta, qual será o próximo passo? No caso do alcance do objetivo desta comissão conjunta, qual será o próximo passo? No caso de alcançarem o objetivo que estão aqui reunidos no plano, qual será o próximo passo? O próximo passo é isso. Portanto, são 2 pontos que nós colocamos aqui na declaração. Portanto, nós estamos primeiro a dizer que nós estamos esses resultados, quer dizer que nós queremos que haja verdade eleitoral. Havendo a verdade eleitoral, portanto, isso não se negocia. Os votos contam-se. Portanto, está lá, é só fazer essa verificação das atas, editais, votos, etc. E repõe-se a verdade eleitoral, segue-se os passos subsequentes, de acordo com o que está previsto na lei eleitoral, para que quem ganhou eleições tome posse como vencedor, como justo vencedor das eleições, e quem ficou em segundo lugar, quem ficou em terceiro, portanto, fica tudo alinhado. O que nós queremos é que se cumpra a Constituição da República e se cumpra a lei, ou as leis avulsas que regem todo o processo eleitoral. Portanto, a fase subsequente é todos respeitarmos aquilo que foi a vontade do povo moçambicano, expresso nas urnas. Dá para deixar tranquilo, amanhã nós vamos arrumar. Há mais questões? Não. Há mais questões? Chega já? Nós falamos amanhã. Portanto, para uma união, os mesmos garantem que estarão com... Aqui estamos mais uma vez a testemunhar de forma histórica momento único esse que é a união dos partidos da oposição. Unem-se por uma mesma causa à procura de uma verdade eleitoral. E conforme acompanhamos o comunicado de imprensa que foi bem respondido pelos partidos da oposição e não só, também de algumas individualidades que aqui se fizeram presentes. Testemunhamos dessa forma um momento único. Pela mesma causa, os partidos optaram por abraçar a causa, que é a verdade eleitoral. E desta feita, nós vamos terminar a live daqui. Vamos terminar a live bem firmes de que não é só o engenheiro Venâncio Mondlane indignado com os resultados, não é só também o povo no geral, mas também os presidentes dos partidos sentem-se injustiçados ou por outra abraçam a causa de forma única. Notamos aqui a presença de alguns presidentes dos partidos da oposição, um momento esse de alegria, um momento de festa. E a todo Moçambique, somos obrigados. Desta forma terminamos a live. Muito obrigado a todos por terem nos acompanhado até esse momento.
Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa. Quando chega a praça,